O Brasil colonial, 1580-1720. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo, parte 9. Imagine o auge do Império Português nos séculos 17 e 18. De um lado, a metrópole, com suas leis rígidas, sua nobreza orgulhosa e suas ordens militares prestigiosas, como as de Cristo, Santiago e Avis. Para entrar nestas ordens, era exigida a limpeza de sangue, nenhuma ascendência judaica, moura ou gentia, e a isenção de defeitos mecânicos, como o trabalho manual. Do outro lado do Atlântico, a realidade brutal e pragmática das colônias americanas, territórios vastos, constantemente ameaçados por invasores holandeses, franceses, por tribos indígenas não aliadas e por revoltas de escravizados. Como manter o controle de um império tão vasto com recursos tão limitados? A resposta, controversa e fascinante, é o cerne desta história. A coroa portuguesa, numa jogada pragmática, começou a fazer algo que parecia impensável: conceder títulos de nobreza e as cobiçadas honras das ordens militares justamente àqueles que suas próprias leis consideravam impuros, os líderes indígenas e os capitães negros. Este não foi um ato de benevolência, mas uma estratégia de sobrevivência. Era o preço a pagar pela lealdade de guerreiros essenciais nas fronteiras do Império. Vamos aos personagens desta trama. No Maranhão ameaçado, temos Bento Maciel Parente, o filho, um mameluco, filho de português com uma indígena, ilegítimo. Pelas leis de Lisboa, ele carregava defeitos insuperáveis. Mas seus serviços militares foram tão cruciais, expulsando holandeses e consolidando o domínio português, que o próprio rei lhe concedeu o perdão por suas manchas e o agraciou com o hábito da Ordem de Avis. Sua honra foi comprada com o seu sangue derramado na colônia. No Rio de Janeiro do século XVI, o chefe temiminó, Araribóia, batizado como Martim Afonso de Souza, lutou ao lado dos portugueses para expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Como recompensa, recebeu o prestigioso hábito da Ordem de Cristo e vastas terras. Sua família manteve status e privilégios por gerações, mostrando como os valores de honra e nobreza portugueses foram sendo incorporados pelas elites nativas. Mas a saga mais emblemática é a da família Camarão, de Pernambuco. Dom Antônio Felipe Camarão tornou-se uma lenda viva durante as guerras contra os holandeses no século XVII. Governador de todos os índios da costa, católico fervoroso e estrategista brilhante, ele foi a prova viva do aliado indígena ideal. Os reis lhe prometeram tudo: hábitos, comendas, soldos, mas a burocracia metropolitana, a mesa de consciência e ordens, sempre criava empecilhos. Após sua morte, seus descendentes, como Dom Diogo e Dom Sebastião Pinheiro Camarão, travaram uma batalha de décadas para herdar essas honras, enfrentando a resistência feroz de quem os considerava gentios indignos de tamanho privilégio. Essa tensão entre a necessidade na colônia e a rigidez na metrópole ficou clara no caso do cacique Dom Lázaro, no Maranhão. Ele usou o foro privilegiado de cavaleiro da Ordem de Cristo, que o impedia de ser julgado pela justiça comum, para escapar da punição após cometer um massacre. O escândalo foi tão grande que Lisboa investigou a origem de seu título, descobrindo que muitos governadores distribuíam hábitos falsos, vestes com insígnias, como um prêmio simbólico para motivar seus aliados indígenas. Uma prática eficaz no campo de batalha, mas um crime aos olhos da lei. Para os líderes negros, o caminho foi ainda mais árduo. Henrique Dias, o herói do Terço dos Homens Pretos, que perdeu uma mão lutando pela restauração de Pernambuco, recebeu promessas ainda mais generosas do rei: um hábito, uma comenda, o título de fidalgo. No entanto, a mesa de consciência e ordens barrou sistematicamente seu acesso às honras máximas. Argumentavam que um homem negro, mesmo livre e herói, era por natureza indigno de portar o hábito de uma ordem militar. No máximo, concediam-lhe uma medalha. A luta de Henrique Dias não era apenas por honra,
mas pela liberdade de seus soldados, muitos ainda escravizados, e por terras onde pudessem viver como homens livres. Sua história mostra que a busca por Mercês estava intrinsecamente ligada à luta pela emancipação. Outros líderes negros, como Domingos Rodrigues Carneiro, que combateu o Quilombo dos Palmares, também tiveram seus pedidos de hábito negados. A mesa considerava que lutar contra escravos fugidos era um serviço menor, incomparável à guerra viva contra os holandeses. Com o tempo, a estratégia da coroa ficou clara: prometer muito, entregar pouco e oferecer alternativas. Em vez dos cobiçados hábitos, ofereciam medalhas de ouro com efígie do rei, sinos para as igrejas das aldeias, vestimentas ricas ou instrumentos musicais. Era mais fácil conceder patentes militares e terras do que dividir os símbolos máximos da nobreza lusitana. Este ciclo de nobilitação controversa, porém, tinha prazo de validade. No século XVIII, as guerras grandes haviam terminado. A ameaça holandesa se fora e as colônias estavam mais consolidadas. O poder dos líderes indígenas enfraquecia com a escassez de braços nas aldeias. O último descendente da família Camarão, Dom Antônio, já não conseguia controlar seus próprios soldados, que fugiam para trabalhar nas propriedades dos colonos. Em 1731, o governador de Pernambuco deu o veredito final. Recomendou ao rei que extinguisse os cargos de governador dos índios e de mestres de campo negros. Era injurioso, argumentou, que um índio ou um negro comandasse tais posições. Os terços separados deveriam ser dissolvidos e seus integrantes reintegrados às tropas regulares comandadas por brancos. A cortina, assim, se fechava sobre este curto e extraordinário capítulo. A concessão de honras a índios e negros não foi um movimento em direção à igualdade, mas um cálculo frio e pragmático de um império sob pressão. Foi uma negociação tensa entre o centro e a periferia, entre a lei e a necessidade. Isso tudo revela como os próprios líderes indígenas e negros internalizaram os valores de honra e nobreza portugueses e os usaram como moeda de troca para melhorar sua posição em um mundo profundamente desigual. E, por fim, mostra que, quando a utilidade militar desses grupos diminuiu, a máquina imperial não hesitou em descartar suas promessas e restaurar uma hierarquia social onde a cor da pele e a origem ditavam, mais do que nunca, o lugar de cada um. E assim, a polêmica nobilitação dos índios e pretos, filha da guerra e da necessidade, acabou sob o peso do preconceito.